Olá, bem-vindos. Eu sou Flávia Lorenzetti, a host do EmpowerCast, o podcast sobre empoderamento, empresa, carreira, vida, um pouco de tudo, histórias para te fazer dar um próximo passo na vida, se tornar uma pessoa melhor e crescer. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo, Adilson. Vou deixar ele se apresentar melhor do que ninguém, mais conhecido por aí como Cortes dos Livros, e a gente vai contar essa história aqui hoje. Obrigada Boa. por ter aceitado o convite. Então, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho do Adilson, que surgiu o Cortes. Hoje é tudo uma pessoa só. Então agradeço muito esse espaço de levar aí o poder dos livros e como isso me transformou como pessoa, e eu estou tentando transformar outras pessoas com essa história. Então, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz. Me conta, quem era o Adilson antes dos cortes? Antes dos cortes, boa. Primeiro é assim, né? O Adilson, ele fez a minha carreira toda profissional foi em tecnologia, né? Então, assim, eu comecei como atendente telefônico. Eu cuidava meu cliente era o Boticário na época. Então, eu era atendente telefônico, dava o suporte ali pro Boticário. Fiz minha carreira toda. Comecei atendente, depois virei programador, analista de negócios, coordenador, gerente de contas, gerente de projeto e fui seguindo, né? Fui tocando. E então, em resumo, era uma pessoa muito determinada profissionalmente, sempre busquei muito evoluir na carreira. E em 2020 apareceu aí os livros. Falo que eu sou improvável porque a leitura apareceu na minha vida em 2020. Antes eu lia só livros técnicos, assim, faculdade, pós, Obrigado. MBA. Obrigado, exatamente. Exatamente, obrigado. Então não tinha esse prazer pela leitura, né? E, inclusive, nessa parte de ser obrigado, foi assim que eu comecei a ler. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu sou diretor de tecnologia de uma startup do nicho do ramo automotivo. São os nossos clientes, né? E em 2020, o pessoal ali da direção falou, vamos fazer um estudo através dos livros. Era época de pandemia, sabe aquela época que não podia fazer nada, bem ali em março e tal. E a gente estava em casa, a gente queria aproximar mais a liderança, e o meu diretor na época falou, eu quero fazer um estudo, contratou uma professora, quero fazer um estudo através dos livros. A minha cabeça antes, né? Quem era o Adilson, a minha cabeça era, não é possível ter um monte de coisa para fazer. E agora eu vou ter que ler ainda. Esse era o Adilson antes dos livros, né? Enfim, fizemos esse estudo. Eu fui o último, éramos em 11 líderes. Eu fui o último a acabar. Eu demorei 4 meses para ler o primeiro livro. Foi um Mindset, Psicologia do Sucesso. Foi um parto. Eu não tinha prazer de ler. Eu era aquele cara chato mesmo. Falava, não é possível, cara. Amor, tem uma série de competências, uma série de entregáveis que eu tenho que fazer. Eu vou ter que ler ainda. Tá tomando meu tempo. Não, total. Meu, muito, muito, muito louco pensar nisso há 3 anos atrás, que era esse tipo de comportamento que eu tinha. Enfim, aí me descobri. O Mindset abriu, expandiu minha consciência, assim, o livro. Foi um parto, foi muito difícil conseguir. Você absorveu alguma coisa? Muito, não muito, muito. Foi muito importante na época para mim. Por quê? Aí vou entrar um pouquinho na minha história do como que isso foi tão importante ao ponto de existir o Cortes hoje. Em 2017, eu tive uma trombose na perna. Caramba. Cara, assim, do nada, não bebo, não fumo, bebo socialmente, mas nada assim, sabe? Vida saudável, sempre Sim. pratiquei esporte e pum, tive uma trombose. Beleza, recuperação e tudo mais, vamos lá. E eu fiquei muito assim, abalado mentalmente nesse exemplo, porque eu parei de fazer tudo que eu podia, né? Não podia mais praticar esporte, fiquei muito recluso, fiquei depressivo, então foi um período difícil. Quando chegou o livro meio que expandiu minha mente nesse sentido, porque eu tava meio que rotulando a uma identidade. Então, tipo assim, exemplo, eu sempre fui o cara que pratiquei esporte. Então, assim, cara, tirou o esporte, abrupto. Teve uma ruptura do esporte na minha vida. Aí eu falei, cara, acabei, né? O que eu faço agora, né? E o mindset, ele trouxe essa visão de, tipo, do mindset, que o livro fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa que se identifica com algo e é aquilo só e acabou. Tem fixação. Tem fixação, não sai daquilo, não cresce. O mindset de crescimento, ele já traz essa visão do tipo assim, tá, beleza, como é que eu ressignifico algumas coisas, como é que eu enxergo o famoso copo meio cheio e
pô, beleza, foi um momento, tá, ok, vamos seguir em frente. Então ele abriu minha mente e foi essencial naquele momento, porque era o que eu precisava realmente, porque eu estava ainda me recuperando desse episódio de saúde, e o mindset veio, ele abriu, ele falou, cara, não... E eu era uma pessoa muito mindset fixo, ao ponto de reclamar que por que eu vou ter que ler no trabalho, né? Então eu era total mindset fixo, total. E aí o livro abriu, expandiu. Porque ele falou, não é isso, você tem que ter uma mentalidade de crescimento, olhar pra frente. Então, dali começou. Aí eu comecei, próximo. Aí fui indo, aí não parei mais, não parei até hoje. Então, o Adilson antes era um cara de mindset fixo. Sim. Totalmente, assim, apesar de ser determinado, algumas crenças... enraizadas. Então, o mindset veio para desmembrar isso, sabe? Desatar o nó. Então, aí foi quando surgiu toda essa história. E aí, depois dessa leitura, eu falei, comecei a ler muito. E aí que surgiu o Cortes. Eu falei, como é que eu... tava numa pegada muito boa de leitura, porque o primeiro demorou 4 meses, depois eu fui melhorando, né? Eu falei, cara, tá escapando conhecimento aqui. Não tô conseguindo reter. Eu tava numa rotina muito louca de leitura já. Lê, mas não processa. Eu falei, cara, como é que eu absorvo mais o conhecimento, né? E foi quando surgiu o Cortes. Eu falei, tá, beleza. Eu preciso absorver mais. Eu falei, bom, eu peguei um dia, eu falei, eu vou colocar aqui um Google Docs, alguma coisa assim. Eu vou fazer o meu resumo, minha resenha, guardar as partes importantes, como se fosse uma reflexão da própria leitura. Vou reservar esse tempo. Aí no dia eu falei, tá, mas eu vou fazer no Google Docs ou vou pôr pro mundo? Aí entrou um pouquinho da minha essência, pô, tô há 12 anos na liderança, ajudando pessoas, tento tá na minha essência, ajudar as pessoas a se desenvolverem, melhorar durante a jornada. Aí eu falei, o Cortes pode ser uma semente, né, de ajudar as pessoas durante a jornada. O que eu fazia no CLT, eu resolvi fazer no digital. Sim. Então eu falei, vou pôr pro mundo. E aí tava numa época, isso foi em agosto de 2021. Falava-se muito sobre corte de podcast. Corte, ainda foi quando lançou os cortes, quando lançou os cortes. Exato, eu falei, tá, deixa eu ver, vou procurar do livro, né? Será que tem um corte do livro? Alguém tá fazendo isso? Fui dar uma pesquisada, fiz um benchmark rápido ali no Instagram. Eu falei, tem 2 pessoas fazendo com consistência e tal, mas eu falei, pô, tem 2, cabe mais um. Se tem 2, cabe 3, né? Sim. E aí eu falei, vou criar. Aí criei o @ Corte dos Livros, estava liberado, salvei e falei, beleza, acho que eu vou seguir por isso. E aí entra numa parte minha muito de disciplina e determinação. Comecei a postar. Comecei a fazer os resumos dos meus livros, criar os cortes, porque o corte nada mais é do que? É um trecho que eu gostei muito. Sim. Então eu leio o livro, eu gostei muito daquele trecho. Então aonde que chega no reter conhecimento? Eu leio, aí eu grifo, beleza, o livro acabou. Aí eu vou preparar o conteúdo. Eu leio de novo. Aí eu vou preparar, como eu falei, eu digito aquele trecho. Então eu tô lendo pela 3ª vez. No dia de postar, que é o dia que vai pro feed, eu tô lendo pela 4ª vez. Então o Cortes, além de ele ter essa ideia de passar o conhecimento para frente, é uma maneira de eu reter mais o conhecimento. Memorizou, né? Memorizei. Minimamente eu li por 4 vezes aquilo. Então acho que foi isso, assim, sabe? Foi uma ideia de jogar pro mundo, levar o poder, porque, cara, pode ser que tenha outras pessoas igual eu. Sim. Né? Tipo, que precisa... talvez não tenha essa percepção do poder que tem no livro. Eu acho que a maioria não tem, né? A maioria não tem. O brasileiro não lê, né? A média de leitura do brasileiro é muito. E quem lê, joga a média pra cima, né? Sim. Então, é muito baixa. É muito baixa, exatamente. Então, foi isso. Vamos passar o conteúdo pra frente e começou a dar certo. E aí, como eu sou muito consistente, o algoritmo gosta de mim. Ele gosta, né? O algoritmo gosta. Esse cara tá aqui todo dia, né? Vamos entregar mais. E aí começou uma espiral, sabe? Começou a dar certo, a galera começou a chegar, novas pessoas. E essa consistência foi assim, você começou a acompanhar, porque assim, também, junto do boom dos cortes, acho que teve um boom também do marketing digital. Sim. Você começou a dar uma aprofundada nisso, a estudar isso, ou assim, não, vou fazer, porque para mim é importante estar aqui, e aí disso gerou essa consistência? Tá. Não, eu não tive essa... No momento que eu criei, eu não tive essa visão de negócio. Foi tipo assim, eu vou passar realmente a mensagem para frente. Eu sou disciplinado, eu falei, eu vou postar com frequência, não vai ter conversa, tipo, eu sou assim.
E aí gerou... Eu não conhecia marketing digital, não conhecia nada disso. Fiz minha carreira toda em corp, né? Então Sim. não é minha praia. Sim. Até hoje não é minha praia, né? Mas foi muito do tipo assim, se eu ajudar uma pessoa com aquele trecho, já tá bom. Já valeu. É isso. Essa foi a minha ideia no começo, né? Então teve 2 pontos, ajudar o próximo e reter conhecimento. Então, esses foram os grandes pilares aí do nascimento do Cortes. E assim, você falou de disciplina, vou voltar um pouquinho. De Tá. onde vem sua disciplina? Porque muita gente fala, né? Ai, como que eu vou ser disciplinado? Tá, não, o meu vem do esporte, total. Total do esporte. O esporte teve sempre na minha vida, desde que eu me conheço por gente. Meu pai jogava futebol, eu ia com ele, assistir. Comecei há 5, 6 anos, eu já tinha esporte na minha vida. E então eu trouxe isso do esporte, porque o esporte é isso, né? É você ser resiliente, você nunca vai ganhar sempre. No esporte você aprende a perder, você aprende a entrar em num campeonato ou alguma coisa assim. Tem pessoas melhores que você que também deram o máximo dela. Sim. Né? Então o esporte eu acho que foi um grande pilar no meu desenvolvimento como pessoa lá atrás, quando eu era criança, de ver, estar perto, jogar futebol, estar na escolinha. É incrível o que o esporte faz, né? Eu falo, até esses dias eu estava vendo um post de Instagram e estava falando exatamente isso, que nos Estados Unidos tem uma pesquisa que mostra que as empresas que têm CEOs, que tem ali o dirigente, o líder principal da companhia, que pratica esporte, até era uma coisa mais voltada para maratona, maratonistas que praticam esporte, elas faturam mais. Total. Elas faturam mais. E aí, acho que tem tantas outras características, não só a disciplina, né? Sim. Acho que... Resiliência, determinação. Que nem, por exemplo, hoje eu jogo... devido a esse problema de saúde, eu não jogo mais futebol, eu troquei pelo tênis. E, cara, o tênis é um esporte que, tipo assim... Você perde toda semana. Porque você vai lá no jogo, você vai para um jogo, você perde. Semana que vem, você ganha. Aí no outro, você perde. Aí você perde de novo. Sim. Então, e treina a sua resiliência. Porque você tá ali, você tá indo pro próximo, você tá se esforçando, você vai indo, as coisas vão acontecendo. Mas um dia dá certo. Exemplo, né? Em março, eu fui vice-campeão da minha categoria de tênis na minha região. Por quê? Porque eu continuei. Sim. No primeiro, comecei a jogar tênis, não conseguia bater numa raquete. É muito difícil. É um esporte difícil. Gente, pra mim, o sonho é enxergar a bolinha. É muito difícil. É muito difícil. Não, coordenação, o tempo de bola, a movimentação do braço, perna, quadril. É muito complexo. Mas eu me redescobri no tênis porque era o esporte que eu consigo praticar hoje. No começo não era fácil, mas eu continuei. Aí entra a disciplina. Eu continuei. E uma hora eu fui vice-campeão. Entendeu? E aí você vai continuando. Então ele treina, o esporte traz isso também, não só da disciplina, mas da resiliência de você tomar uma porrada, cair, levantar, vamos embora, vamos pro próximo, cara. Você perde no sábado, semana que vem tem outro campeonato. Eu começo do zero de novo, esquece a semana passada. É uma nova oportunidade. Então acho que o esporte moldou tudo essa minha mentalidade de ser uma pessoa determinada, disciplinada, resiliente. Porque, por exemplo, se a gente pegar o conceito do mindset fixo, do mindset de crescimento, se eu tivesse num mindset fixo ainda, eu ia falar assim, não posso mais jogar bola, acabou minha vida, então. Não posso fazer mais nenhum esporte. Mas você sabe que tem muita gente que vai por esse caminho. Total. Tem muita gente que, eu vejo assim, coisas de, eu perdi o emprego, acabou minha vida. Sim. Não, gente. Próximo, era um trabalho. Próximo, amanhã vem outro. Sim, eu sempre falo que até as mudanças, elas vêm para melhor. Total. Pode perceber, não tem uma mudança que tenha acontecido na sua vida que foi para pior. Seja terminar um relacionamento, seja mudar de emprego, seja mudar de casa, seja trocar de carro. Qualquer mudança que vem, eu tenho essa crença muito forte. Sim, total. É muito isso. Então, acho que tem essa de você... não deu certo o futebol, beleza, vamos pro tênis. Se não der certo o tênis, vamos pra natação, vamos continuar. Uma hora a gente se acha. Uma hora você se encontra, mas você tem que ir buscando, né? Ir tentando. Mas se você tiver naquela mentalidade, que era a minha mentalidade antes, como eu falei, cara, você fala, não dá mais futebol, então não dá mais. Né? Aí você começa a se julgar, tipo assim, cara, eu não consigo, eu não posso, nada dá certo pra mim, sabe? Você entra num ciclo. Como foi realmente o livro que fez virar essa chave? Foi lendo alguma passagem do livro, você internalizou aquilo e falou, preciso? Foi. Sabe por quê? O que acontece? Eu era muito, muito identificado com o futebol. Aquilo, pra mim, fazia parte da minha identidade. Do tipo assim,
eu treinava durante a semana para jogar no final de semana. Sim. Então, eu me preparava durante segunda e sexta para o jogo do sábado, do domingo. A partir do momento que tem uma ruptura, eu falo, cara, eu perdi minha identidade agora. Porque eu só me enxergava naquilo. Entendeu? E aí, quando eu li o livro, eu falei, puta, mas não é só isso. O Adilson é uma série de outras coisas que não é só isso. Então, foi realmente essa virada de chave. E eu falo que, assim, ao mesmo tempo que o livro demorei muito, 4 meses, foi difícil para acabar, ele talvez foi o melhor livro que pudesse ser, porque ele abriu e expandiu minha mente. Poxa. E tirou daquela zona que eu tava, Você entendeu? tava numa zona de conforto absurda. Eu tava como se fosse assim, num deserto, vagando. Eu tava lá, tipo assim, a vida tava acontecendo, eu tava lá e não acontecia. Aí quando eu li, eu falei, opa, peraí, não. Vamos recalcular a rota aqui. Sim. Então foi Acho muito que dá isso. até um pouco de esperança, porque eu vejo que tem muita gente que fala assim, mas não, eu nem vou falar com aquela pessoa, porque ela tá tão na zona de conforto que ela não vai me ouvir. Total. Eu já sou do contrário, eu acho que assim, não, vamos tentar, né? Sim, sim. Alguma coisa, às vezes, a gente vai conseguir mudar uma Sim, chave. sim. E foi isso, foi muito nesse sentido. E aí, não parei. Aí foi embora, foi indo. Mas foi, assim, essencial. E é o que eu falo para todo mundo hoje, para o pessoal que está na comunidade de leitura comigo, que a gente vai entrar isso depois de algum momento. Eu comecei a ler com 38. Cara, Eu tô com 41, dá tempo, nunca é tarde. nunca é tarde. Entendeu? Então, eu lia, lógico, eu lia na faculdade, na MBA, porque era realmente necessário. Era obrigado. Era obrigado, porque pô, eu precisava ler aquele conteúdo para fazer uma prova da MBA. Mas assim, eu nunca tive prazer em usar o livro como ferramenta de desenvolvimento. Sim, É sim. diferente. E é uma maneira barata. Hoje, no país que a gente vive, o livro ainda ele não é um valor tão barato assim, mas ainda assim, dentro de Perto tudo, de um curso, perto de um curso, você pega bons livros, faz uma coletânea de bons livros, você se desenvolve facilmente. não, só a história que você contou agora, às vezes a pessoa tá pagando Total. 2, 3 anos de terapia para sair dessa inércia. Exato. Você pagou R$50 num livro. É isso. E deu certo. Então, tem muito disso, sabe? De você escolher bons livros para se desenvolver, que é o jeito que eu faço hoje. Hoje, o livro, para mim, é uma ferramenta de desenvolvimento. Sim, sim. E é o que eu levo para frente, tanto na comunidade de leitura, como nos meus grupos de mentoria. E sempre é, né? Quem Sempre é. lê, mesmo que assim, eu não tô lendo nenhum conteúdo de administração, nenhum conteúdo de liderança, mas mesmo que você esteja lendo um conteúdo fictício, você tá melhorando a sua escrita, Total. você tá melhorando a sua fala, Total. você tá melhorando a sua capacidade de imaginação, de criatividade, porque o livro realmente foi o que começou aí a dar origem a filmes, né? Uma história contada num livro. Sim, sim. Tanto total. que você vê um filme e lê um livro, É diferente, né? é uma diferença gritante. É. Inclusive, até é um ponto, né? Às vezes a gente percebe, às vezes quando sai o livro, vai fazer uma adaptação do livro para o filme, a pessoa tem dentro da cabeça dela, ela tem uma percepção de como deveria ser o personagem principal. E às vezes o que acontece? Só de já falar, o personagem principal é tal, pronto. A pessoa já fala, não, nem vou ver o filme. Nem vou ver o filme. Acaba É por isso. quê? Porque na cabeça ela criou aquela fantasia daquele personagem, ela imaginou dentro da cabeça dela uma pessoa. E aí a hora que alguém adapta isso para um filme, ele fala assim, não, mas não tem nada a ver, Não. porque na cabeça dela era uma outra pessoa. É E isso. existe muito isso. Hoje em dia, às vezes, lança um filme, nem lançou ainda. O diretor fala, esse vai ser o... Nossa, Esquece, não vou assistir. não vou assistir. Porque tá na imaginação, tá numa zona de imaginação da cabeça da pessoa, né? É, a capacidade é imensa Total, para onde te total. leva. Total. Agora sim, o ler, hoje em dia ainda mais, que a gente tem, que aí eu quero entrar agora o que é o Cortes, né? Tá. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade grande, porque a gente tem esse acesso à informação, o Instagram te chama toda hora, o TikTok te chama, o LinkedIn te chama, o YouTube te chama, o celular te chama. Às vezes você não está nem existindo no ambiente que você está. Sim. Como que assim você enxerga que tem ferramentas para isso? E se que é isso que eu queria que você contasse também um pouco do Cortes, o que ele é hoje, Tá. e se é um caminho para o pessoal entender isso. Porque eu tenho histórias bem próximas a mim, de pessoas que eu falo, gente, vai ler um livro. E assim, a pessoa tá ali. Aí você vê que é consumida pelo Instagram. Sim. E eu já fui esse tipo de pessoa, tá? Tá. Quando o Instagram Eu também. começou, eu saía, eu chegava do treino, pedalava de manhã, então eu chegava às 7 horas da manhã, banho tomado, eu deitava na cama, era 1 hora de Instagram. Era 1 hora, eu falava, gente,
Tanto que hoje eu brinco, a hora que eu vejo que eu passei mais de 3 stories, eu falo, tô Opa. perdendo meu tempo. Uhum. Eu consumo muito Instagram, acho uma fonte de muita informação. LinkedIn, são os principais redes que eu mais consumo, LinkedIn e Instagram, além de Spotify. Mas eu olho e falo, opa, tenho mais coisa para fazer. Antes de dormir, eu ficava enfiada, Sim. sabe? Hoje não, eu pego meu Kindle e tô lá. Meu Kindle tá ali comigo, é completamente Sim. diferente. Total. Como você acha que tem ferramentas? Como que é o Cortes e o que o Cortes pode fazer para ajudar essas pessoas para entenderem que tem essa parte aí de conhecimento? Tá, total. Eu penso assim, eu acho que tem muita relação com o que você falou, porque... E uma coisa que eu falo muito pro pessoal que quer criar o hábito, né? Porque o pessoal fala, pô, Adilson, hoje é legal. Você olha Adilson lê 4 livros por mês. 1 livro por semana. Tá, mas eu fui o cara que demorou 4 meses pra ler um livro. Por quê? Porque era isso, eu não tinha foco. Tipo, o celular me chamava, notificação e um monte de situação. Então, hoje, a primeira coisa que eu falo, o Cortes em si, onde que eu tento ajudar. Primeiro, se você quer de verdade criar o hábito, cara, prioriza, põe de manhã. É a primeira coisa que eu te falo. Do dia. Por quê? Porque cara, é prioridade pra você? Se é prioridade, você não vai fazer 10 horas da noite. Sim. Né? Não rola. Se é prioridade, é primeira hora da manhã. Você vai fazer o seu entregável com você mesmo logo cedo. Então, a primeira coisa que eu falo quer priorizar de manhã. Por quê? Porque sim, cara, você acabou de acordar, a cabeça tá boa, você tá com a mente zerada, sem as interrupções do dia, sem as preocupações de trabalho, família, filho. Você tá uma hora excelente para você receber informação. Sim. Você acabou de acordar. Então, priorizar, põe de manhã. Que eu acho que é uma primeira grande dica que eu comento lá, né? E segundo, cara, celular, quanto mais longe possível da sua mão, melhor. Ele não pode estar no seu campo de visão. Total. Senta em cima isso. da almofada. Faz alguma coisa, mas tira ele de perto de você. Por quê? Notificação. E o problema não é esse, né? Porque assim, beleza, notificou. Você fala, puta, deixa eu ver. Aí você pega a notificação, você vê aquela notificação. Só que daí você vai para um app, aí você vai para outro app, aí você vai para o WhatsApp, aí você conversa, aí você quer falar. Isso quando não, a notificação entra na sua cabeça, aí você tá só passando o olho, você não lê, né? Total. Então, numa dessa, é o que você falou, você pega o celular no meio de uma leitura, por exemplo, para ler uma notificação, passou 30 minutos. Você não percebeu? Porque você vai, o celular vai, que é o que ele quer, né? O celular quer manter a gente ali, faz parte do jogo do business dele. É o business total. dele. Tempo de tela. É isso. Então você vai pulando de aplicativos por aplicativos. Então eu sempre falo também, cara, tem que estar mais longe possível. Deixa em outro cômodo. Cara, vai ler, deixa no seu escritório, deixa em algum lugar, mas não pode estar perto de você em hipótese alguma. Hoje é difícil, hoje é fácil, parece fácil falar isso, mas tem gente que não consegue fazer isso. Não consegue. O celular tem que estar perto. Não, porque se alguém precisar, cara, ninguém vai precisar. Na nossa época de criança não tinha telefone. Não tinha, não. Ninguém vai precisar. Inclusive, até um adendo só, né? Eu li num livro, chama O Poder do Ritual. E ele tem um desafio lá que é não usar o celular de domingo. E eu falei, nossa, legal, interessante isso. O que eu fiz? Cara, tenho minha esposa em casa, top, ela tá lá. Minha mãe e meu pai, seguinte, se vocês precisarem falar comigo de domingo, liga. Eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou ver nada. Alinhamento de expectativa. Mas se acontecer alguma coisa urgente, cara, avisa as pessoas urgente que você não está disponível no celular. E comecei a fazer isso. Cara, domingo rendeu de uma maneira absurda. Do tipo de sentar com a minha esposa e falar assim, viu, senta aí, vamos conversar, porque... É isso. Parece que criou tempo. Surgiu tempo. Fala, nossa... Criando o ativo mais importante. Total. Então tem muito disso, a gente não percebe. Só que hoje é fácil falar sobre isso. Tira o celular. Mas o celular hoje não é uma dopamina para um monte de gente. Eu vejo, tem inclusive pessoas que eu presto atenção e falo, cara, você não tá bem. Porque a gente tá aqui sentado, conversando, você tá enfiado no celular. Sim. E aí tem gente que não percebe, mas a pessoa tá só scrollando. E aí ela abre um aplicativo atrás do outro, scrolla, como se estivesse procurando alguma coisa para prender a atenção dela. Sim. Só que ela tá com outra pessoa na frente. Você não aproveita, não tá presente, né? É desesperador. Você está presente, mas não está presente, É uma fuga. É uma fuga. Então tem muito disso. Então aí o Cortes, voltando lá, né? Só puxando esse fio lá para trás. Então o Cortes, ele tenta, a essência é tentar, primeiro, mostrar que nunca é tarde. Cara, comecei com 38 anos, demorei pra caramba. Não é fácil também, não vou falar pra você que é fácil. Quer criar o hábito? Você não vai fazer. É hábito, cara. Hábito. É igual atividade física, é igual na academia.
É igual tudo, é igual se alimentar bem, é hábito, demora. Não vai ser de uma hora para outra que você vai sair lendo um livro. E não dá pra fazer um dia e não fazer no outro. Porque no outro, a chance de você fazer é menor ainda. E você falou um outro ponto excelente, que assim, eu sempre falo, o pessoal fala assim, ó, é que tá na comunidade eu faço isso, eu monto um planner pra galera e entrego. Segue esse planejamento. Eu coloco 5, 7 páginas por dia, mas é todo dia. O segredo tá aí. O segredo não é falar assim, Adilson, não, eu vou ler um livro sim, vou pegar sábado aqui, vou reservar meu sábado à tarde, vou passar 4 horas lendo. Eu falei, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar Você errado. vai ler um sábado e olha lá. Primeiro que depois de 1 hora, seu corpo, sua mente não consegue absorver mais. Você vai procurar, você vai desfocar, vai procurar outra coisa. O segredo não é esse, cara. O segredo é pra você que é o hábito, é um pouquinho todo dia, mas todo dia. É segunda. É consistência. Consistência. Então tem muito disso. Não adianta você ficar horas. É 15, 10, 5 páginas por dia. 7 páginas por dia. Vai que vai dar certo. E outra, isso eu tô pedindo nem 20 minutos da pessoa. É nada, né? 15 Não é minutos nada. você mata. A maior objeção que tem hoje para entrar é interessante isso. Gostei da comunidade, o preço tá ok, muito legal, puto, o ambiente muito... Mas não tenho tempo. Essa é a maior objeção. A objeção não é o ticket para entrar. É porque o cara vai ao banheiro, ele vai ao toalete, ele leva o celular, mas ele não pode levar o livro. É exatamente isso. Os meus pais, eu cresci fazendo cruzadinha, sudoku, não era levar celular para banheiro. Total. Então, a objeção maior é falta de tempo. E, na verdade, não é falta de tempo. A gente sabe que não é a falta de tempo. É que você está usando... Como desculpa. E você não está priorizando. Por isso que eu falo sobre priorizar. Acordou, leia. Mas isso é um fato, né? Se você quer fazer alguma coisa realmente, você vai fazer. Não tenho tempo. Sim. É a questão da prioridade. O quanto aquilo é prioridade para você. Total. E acho que as pessoas esquecem a parte do ler, o quanto é o desenvolvimento, o quanto te traz de conhecimento. Eu tava pensando até, quando a gente falou de gravar, eu falei, cara, o Adilson vai ser assim, uma coisa, é um poço de conhecimento, de sabedoria. Sim. Pega você daqui, mas lendo o que você lê, fixando do jeito que você fixa, usando o conteúdo como você usa hoje dentro da comunidade. Sim. Pega você daqui uns 5, 6 anos. Sim. Vai ser insuportável conversar com você. Eu não vou ter nem assunto. Não, imagina, não é isso. Mas isso é um ponto bem legal, porque eu olho... Você falou, quem que era o Adilson antes, né? Eu olho e eu brinco, até eu falo que o Adilson de 2020 não conhece o Adilson de agora. As pessoas não se conhecem. Existe um Adilson de 2020 para trás e um Adilson de agora, porque a diferença, não que fale assim, nossa, Adilson, não, cara, eu ainda sou um aprendiz, sempre serei, tô aprendendo. Inclusive, cada livro que eu leio, eu falo, meu Deus, como eu sou devagar, eu preciso ler mais. Aí eu leio um livro e falo, nossa senhora, eu não sei nada, vou pro próximo. Porque, cara, você vai tanto conhecimento que chega novo, que você fala, cara, eu era muito limitado, mas eu achava que eu era o cara. Eu falei, não. Por quê, né? Construí uma trajetória, posso julgar de sucesso na minha carreira profissional. E eu achava que era até prepotente. Eu olhava e falava assim, não, cara, eu vejo hoje, eu falo, meu Deus, como é Como diferente. abre a mentalidade. Como abre a mentalidade. Como muda, né? Você vira uma chave de... Acho que não é de humildade, mas assim, de como o mundo é amplo. Porque... Sim. É uma amplitude absurda. Se você pegar tudo que tem de livro aí por aí, é muito conhecimento. Sim. A um preço acessível jogado no mundo. Jogado no mundo, exatamente. Então tem muito dessa ideia de, tipo assim, cada livro eu fico mais fascinado com o próximo. Porque eu falo, eu preciso ler outra coisa agora. Porque como que eu não sabia isso? Eu tenho 41 anos e eu não sabia disso. É louco, né? Muito louco, porque a informação tá lá. Cara, eu leio, esses dias eu coloquei na comunidade o livro Mais Esperto que o Diabo. Nossa, é ótimo. Cara, é um livro escrito em 1938. Adoro. E super atual. Não, parece que foi escrito em maio. Super atual. Então o cara, o Napoleão Hill já falava sobre algumas coisas em 1938. Tem muita coisa pra gente aprender. Tem muita coisa pra gente aprender. Entendeu? Então é o que você falou, parece que foi escrito agora. É muito atual, quando ele fala a coisa do alienado. Do alienado. Gente... Ritmo hipnótico, você fica que é o que a gente tá falando agora sobre o celular. Você fica ali. Você fica naquele ritmo, naquela bolha, você não sai, você vai embora, você fica ali. E passou 1 hora da sua vida, cara. E você não viu. E aí a gente volta na fase, né? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, esse lance da prioridade aí tem um negócio muito legal que eu falo também.
quando abre, expande essa consciência, o pessoal lê um livro. Ele fala, nossa, eu consegui ler um livro por mês. Aí a pessoa fica muito feliz, né? Pra quem, Sim, fala, é uma mudança de patamar, pô, quebra eu um consegui, paradigma. eu consegui. E aí o que acontece? Que aí é uma coisa que eu tento acalmar os ânimos. A galera começa assim, nossa, agora então eu vou começar a fazer dieta, vou na academia, tipo, porque a pessoa, sabe, ela vê que tá resolvendo a vida e ela começa a fazer, só que o que acontece? É uma mudança de hábito. Sim. Não é fácil mudar hábito, 2 hábitos, difícil. Eu li um livro, não sei se você leu Hábitos Atômicos. Ainda não. Preciso ler. Eu li O Poder do Hábito e todo mundo me fala, você tem que ler o Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é o melhor livro de hábito que eu já li, fácil até hoje, assim. E ele fala uma pegada exatamente sobre por que é tão difícil criar o hábito. Ele dá um exemplo. E eu, cara, rodei isso em 2021, mas caiu perfeitamente. Ele fala, por que as pessoas não conseguem ter consistência e começar a fazer atividade física? Porque a pessoa quer fazer atividade física e quer comer saudável. Não dá certo. Escolhe um. Você tá querendo mudar 2 hábitos, cara. Nossa cabeça não tá preparada para isso. É muito difícil. Escolhe um. Ou você vai comer saudável ou você vai na academia. Quando comer saudável virar um hábito, aí você começa na academia. Eu li isso. Gente, faz todo sentido. Todo sentido, porque o nosso cérebro não tá preparado, cara. Você tá dando um choque nele que, tipo assim, mano, não, peraí. Vamos voltar pra minha zona de conforto aqui, que é mais gostoso, né? Sabe o que vinha na minha cabeça? A famosa promessa de fim de ano. É isso. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo, porque você quer mudar tudo. Tudo. E aí eu li ele no final, comecinho de 2022. Aí eu falei, caramba, por quê? Porque lembra que eu falei? Eu era muito do esporte. Quando eu tive o episódio da trombose, eu ganhei muito peso. Eu ganhei, tipo assim, 30 quilos. Uou! Eu tô voltando agora. Tô retomando, voltando. Ainda não tô no meu peso, mas falta um pouquinho. E por que não dava certo? Porque eu falei, não, eu sempre consegui. Eu era o cara que acordava 5h30 da manhã, ia na academia, pô. Quando eu tive todo esse episódio, me abalou, não conseguia retomar. Mas por quê? Quando eu tentava... Porque aí o hábito, tem os bons hábitos e os maus hábitos. Eu troquei os bons hábitos por maus hábitos. Engordei muito, ganhei muito peso e tal. Eu tentava voltar, eu não conseguia. Mas por que eu não conseguia? Porque eu tentava começar a academia e fazer dieta, e fazer uma alimentação saudável. Eu li isso, outra coisa, explodiu. Sabe o que eu fazia? Ninguém acredita, mas, cara, deu super certo esse ano que eu acertei. Propositalmente, sabe qual era o meu café da manhã em 2022 inteiro? Tapioca de Nutella. Por quê? Eu estava dando uma recompensa. Por fazer o esporte? Porque eu queria primeiro... Eu falei, primeiro eu preciso o quê? Primeiro eu preciso preciso recriar o hábito da atividade física. Então eu tomava café da manhã durante 1 ano. Propositalmente, mas você vai ver onde vai chegar. Tapioca, café, uma tapioquinha com Nutella. Pra mim era um boom de dopamina. Ia pro tênis, ia pro... Eu emagreci 10 quilos. Em 1 ano. Comendo totalmente errado. Olha que louco. Conscientemente errado. 10 quilos. Fazendo tudo errado. Mas por quê? Porque colocou eu foquei... É o esporte. Cara, eu vou criar... Eu passei 2022 com foco. Vai sair esse hábito. Saiu o hábito, 2023. Agora eu vou cuidar da alimentação. Em janeiro procurei uma nutricionista. Vamos fazer isso agora. Porque eu já estava com o hábito estabelecido. Já estava na minha vida de volta. Sim. Procurei a nutricionista. De janeiro até hoje, eu perdi 14. Caramba. Mas aí, com acompanhamento, comendo direitinho, balanceado e tal. Então, por que toda essa história é importante? Por que não deu certo por muito tempo? Porque eu queria mudar 2 hábitos. É o famoso abraçar o mundo com as pernas. Você não consegue, cara. A gente até tem... O que acontece? A gente consegue. Segunda, terça, quarta, já... Puta merda. Já dá aquela vontade de comer uma pizza. Exatamente. Então tem isso, eu li nesse livro do Poder. Ele fala muito sobre você... Cara, o grande insight do livro é... Você quer mudar o hábito? Escolhe um. Escolhe um e foca. Gente. Teve a entrega que você queria? Teve. Escolhe o próximo. Faz todo sentido. Porque a nossa cabeça ela vai se adaptando melhor com as mudanças. É muito choque de realidade. Você tá numa... querer mexer em muita coisa de uma vez só, exatamente. né? Aquela coisa, você precisa arrumar um armário, você vai fazendo prateleira por prateleira. Você jogar tudo pra fora, você vai levar dias e talvez não arrume, porque você vai chegar no mês e vai falar, pelo amor de Deus, bota tudo de volta onde tava. Sim, então eu falo isso na comunidade. Quando chega alguém novo, eu falo, você tem o hábito? Não. Então é o seguinte, calma. Vamos fazer do livro primeiro. Tenta não mudar algum outro hábito, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. Então eu peço para o pessoal também priorizar.
Escolhe um e vambora. Porque senão, cara, porque é isso que eu falei. A pessoa fala, não, eu consegui ler, pô, então eu consigo. Sim, você consegue, mas calma. Estabelece o hábito primeiro para você ir para um outro hábito. Porque o livro tem disso, né? Um livro é um baita bom hábito. Sim, muito. E ele te puxa para algumas coisas, para você fazer outras coisas. Porque você tá ganhando conhecimento, você quer colocar em prática. É automático, né? Eu aprendi isso, quero fazer. Aprendi isso, ainda mais para quem é mais ativo, aprendi, quero fazer. Sim, Aprendi, quero sim. fazer. Tem que tomar cuidado. Então, isso é uma das coisas que eu peço pro pessoal tomar cuidado. E esse livro é maravilhoso. Leia que você vai... Nossa, eu vou colocar no próximo. Eu tô Aí terminando o Manual do CEO, que eu acho maravilhoso. Eu gosto muito, já li uma vez, tô lendo de novo, que eu quero dar pra minha equipe. Sempre antes de dar pra minha equipe, Você lê. eu leio. Tá, legal. Pra realmente ver se tá fazendo sentido pra eles. Até no momento que a gente tá vivendo. Eu estimulo muito a leitura lá no trabalho, na minha equipe. Sim. Então, eu tô terminando ele. Já vou colocar na fila. Não, ele é maravilhoso. Ele vai fazer ele tem vários. Esse é um dos insights que ele coloca sobre escolher um só. Mas ele fala um sobre rastrear o hábito, outro sobre você empilhar o hábito, que é tipo, você já tem um hábito muito bom, empilha outro junto. Tipo assim, exemplo. Você toma um cafezinho todo dia de manhã preto? Ou um chazinho, alguma coisa? Você já tem esse hábito? Bota alguma coisa grudado. Por quê? A sua cabeça já acorda, ela vai fazer o Já tá condicionada. Ela já tá condicionada a fazer alguma coisa. Então, empilha alguma coisa junto. Põe alguma coisa junto, porque você já vai, por exemplo, você já vai sentar para tomar o seu café. Já é hábito. Empilha, põe outro junto, põe o livro junto. Então, ele tem várias sacadas assim. E no final do dia, tudo sobre comportamento. O livro inteiro, ele tem essa base de hábito com base comportamental. Então, não tem uma receita de bolo, assim. Tem algumas no ideias... No fundo, você não acha que é meio isso? É como a gente se comporta, como a gente sente, como a gente reage. Até ontem eu estava agendando um post de Instagram para semana que vem, mas ele estava falando sobre isso. Que é como você reage, como você se sente. É sempre como você tá se comportando frente àquela situação. Sim, total. Com certeza. Não é a situação. Não. É comportamento. Você vai ter uma situação... E você vai escolher como é que você vai reagir a ela. Porque, às vezes, você não escolhe estar dentro daquela situação. Sim. Mas você vai escolher como você reage. Sim, total. Eu falo muito pro pessoal assim, até lá no trabalho, é uma coisa engraçada. Que tem um dia que tá um caos. Tudo acontece. E o ser humano, ele tem por hábito reclamar. Total. Nossa, que dia difícil, que não sei o quê. E eu falo que o reclamar é pedir de volta. Você pede mais. Eu abro a janela, eu falo assim, manda mais. Porque assim, manda mais problema para eu resolver. Porque se tem problema, eu tenho trabalho. Sim, total, com certeza. Sabe? Eu aceitei aquilo. Se não tiver problema, eu vou achar chato. Eu vou achar sem graça. Sim. Não vou ter por que estar trabalhando ali. Sim. Não preciso daquilo. Então, eu acho que é muito sobre comportamento no geral. Não, e tem a ver com o próprio livro do Napoleão Hill, do Mais Esperto que o Diabo, que ele fala sobre o poder da palavra. Tipo, cara, você é o que você pensa, o que você fala. Se você reclama, você vai atrair mais. Se você é positivo, você vai trazer coisas positivas. Então, tem muito a ver como a gente se comporta sobre determinada situação. Sim. Se você pensar de maneira positiva, vai atrair positividade. Se você pensar negativa, vai atrair negatividade. Gente, isso é um fato. Tem jeito, olha, para quem não acredita, pode desligar agora o podcast, porque assim, é um fato. Talvez você só não entendeu isso ainda, mas é isso. Não, sabe o que eu falo? Se você dá um passo para trás e sair da situação, você vai enxergar que é isso. Sim. Ontem mesmo, eu falei alguma coisa parecida com isso no meu Instagram. Eu falei, às vezes a pessoa acha que ela tá sendo espertona, que ela tá passando todo mundo para trás. E aí, ela se machuca, ela bate o carro, ela é assaltada. E a culpa é do mundo. Ela não tá olhando pro que ela tá fazendo, porque é uma ação e reação. A lei da semeadura, né? Você vai colher o que você plantou, cara. E é a mesma coisa da palavra. Aquilo que você tá jogando é o que você recebe de volta. Total, com certeza. Pode falar. E o Cortes? O Cortes, você começou com ele fazendo... Vou aqui fazer para me ajudar. E quando você percebeu que ele virou uma ferramenta que potencializou e que, de fato, ele podia ser uma ferramenta que ia ajudar tantas outras pessoas? Quando foi que você olhou para isso? Tá, legal. Eu acho que sim, teve um momento bem emblemático, que eu vou falar sobre ele, mas eu acho que eu percebi que ao longo das minhas começos das postagens, né? Eu percebi que a galera se identificava com aquilo, compartilhava um trecho no story dela, fazia um comentário.
Então, deu para perceber que a galera sentiu, pô, esse negócio é legal, tá me ajudando. Mas teve um emblemático que foi 2022, não, domingo de Páscoa 2022. Recebi um inbox de uma pessoa que falou assim para mim, nossa, esse dia foi bem, tipo assim, cara, acho que eu tô no caminho certo. Falou assim, cara, eu li um livro que você indicou, que é O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, muito bom. Ele falou, esse livro mudou minha vida. Tipo, obrigado, você tá aqui, talvez você não tenha, você não consiga mensurar, talvez eu não consiga explicar para você o quanto isso foi importante para mim, mas esse livro mudou minha vida. E, cara, foi exatamente o que o livro fez com a minha vida, mudou a minha. Sim. Então, quando surgiu essa mensagem, eu falei, caramba, cara, eu acho que Tô no caminho certo. Tá, tô no caminho certo, porque era aquilo, se ajudar uma pessoa já tá bom. E é impagável receber mensagem assim, né? Isso não tem preço, pô. Nossa. O cara falar que eu mudei a vida dele. E outra, uma pessoa que não tá no meu ciclo. É isso. É uma pessoa que tá lá, eu nem conheço Você quem nem sabe onde ela tá, às vezes tá a quilômetros de distância. Exato, mas ela tá lá, consumindo diariamente, estando perto, viu um corte do livro, comprou, viu a resenha do livro, gostou, comprou, leu. Pô, é uma coisa que você às vezes nem mensura. E outra, ele falou. Talvez tenham outras que simplesmente não falou, mas Sim. também foi importante do mesmo jeito. Óbvio. Né? Representou tantas outras vozes. Exato. Então foi nesse dia que eu falei, nossa, eu preciso continuar, porque do mesmo jeito que foi importante para mim, eu acho que está sendo importante para outras pessoas. E aí eu comecei a ver isso com outros olhos, assim, sabe? De ver uma maneira... Porque no final do dia nunca foi sobre grana. Eu não criei o Cortes por causa de dinheiro, Sim. por causa de... Não era para ser um business, né? Não era para ser um business. Ele aconteceu naturalmente. Mas foi acontecendo de passar realmente, levar a mensagem para frente, levar os cortes, o poder da leitura. Aí depois surgiu a comunidade. E como surgiu a comunidade? Uma pergunta, você sabe que foi um negócio assim, cara, tinha que acontecer, né? Hoje a comunidade é um grupo de leitores, quem tá lá hoje? Líderes, empresários e empreendedores. Até tem quem não é líderes, mas a galera tá ali já num ambiente com pessoas... Mente aberta. Mente aberta. Talvez ela não é ainda, mas ela fala, não, eu quero estar aqui. Ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe. Inclusive tem casos muito legais. Tem pessoas... muito louco, vou te cortar um minuto. Não, pode falar. Muito louco. Quando eu tinha 19 anos, eu lembro até hoje, eu estava sentada no chão do CrossFit, o pessoal conversando e tal, e aí o pessoal olhou para mim e falou assim, mas o que você quer ser? Eu falei, eu vou ser CEO. Boa. A primeira vez que eu postei isso, acho que foi no LinkedIn ou em algum lugar, o cara que estava sentado comigo, ele já era mais velho naquela época, ele já tinha acho que uns 30, 40, e eu tinha 19, 20. Tá. Ele falou assim, eu não acredito. Chegou. Você falou, chegou. Acabamos de falar sobre o poder da palavra. Não, é mentalidade aberta. Total. Desculpa, volta lá. Não, imagina. E aí, tem casos até interessantes que a pessoa tá lá, às vezes ela tá com uma rotina muito louca que ela não consegue nem ler, mas ela tá no ambiente. Ela fala, Dilson, esse mês eu não consegui acompanhar, mas eu entro nos encontros, eu pego conteúdo, mas eu estou no ambiente que eu quero estar. De uma certa forma, se tá vendo ali o comentário... Total, já ajuda. Você tá absorvendo. Então como surgiu, né? Num dia lá eu tava falando, acho que é legal ter um grupo, né? Às vezes alguma galera começou até a perguntar, você tem clube do livro? Você tem clube do livro? Eu falei, não, e eu não queria, na verdade eu não queria ter. Porque eu tinha até uma crença que falava assim, puta, se eu fizer gratuito, a pessoa não vai se comprometer. Se eu fizer pago, era um choque de... Não realidade, mas era um choque pra mim, tipo assim, cara, eu não quero cobrar de uma pessoa que não tem o hábito pra ajudar ela a criar o hábito. Era mais sobre propósito. Então eu fiquei nesse embate, crio, não crio, crio, não crio. Eu falei, não, eu vou criar. E aí foi um negócio louco, porque assim, quando tem que acontecer, tem que acontecer. Eu falei, qual que era a minha estratégia? Eu vou fazer uma live, vou falar sobre 7 benefícios da leitura e vou fazer um pitch no final para quem quiser entrar na comunidade. Eu estou criando uma comunidade de leitura para ajudar. Essa era a minha estratégia. Vou fazer uma live, 7 benefícios, pitch no final, bora para a comunidade. Joguei lá o post lá no Instagram e beleza. No dia, na véspera, eu peguei um resfriado absurdo.
Tipo, fiquei muito mal, muito mal. Fiz até teste de Covid, deu negativo, mas fiquei muito ruim. Eu não dormi a noite inteira. A live estava marcada para 7 horas da manhã numa segunda-feira. Eu fiquei domingo um caos. E eu fiquei naquela, cancela a live, não cancela a live. Porque eu não tinha condição de fazer a live. Eu tava muito mal. Cancela, não cancela, cancela. Falei, vou fazer a live, cara. A galera tá lá. Alguém às vezes se programou. Sim. Cara, vou fazer, vou dar um jeito. Não dormi a noite, dormi super mal. Porque eu dormi aquela assim, cara, eu tenho que melhorar. E eu acordava. Ansiedade junto com a gripe. É, tal. Era uma da, tipo assim, segunda live que eu ia fazer. E era importante pra mim, porque eu ia fazer um pitch no final. Vou fazer. Entrei sem condição nenhuma na live. Cara, tipo, eu não sei nem como eu fiz aquela live. Eu saí, fiz os 7 benefícios da leitura, fiz o pitch. E, ó, é tipo, se você quiser, até hoje, meia-noite, manda um inbox pra mim. Não tinha página de venda, não tinha nada. Manda um DM lá, fala assim, eu quero estar na comunidade. Aí apareceu umas 4, 5 pessoas, quero estar. Coloquei pra dentro da comunidade. Começamos na comunidade. O primeiro livro foi um livro do Jerônimo Temel, é o Assuma o Comando da Sua Vida. Aí comecei, montei o planejamento, a gente se encontra todo sábado das 8h30 às 9h30 para debater o livro. Então, o que nós lemos na semana, conversamos sobre isso no sábado, debatemos ali os grandes ensinamentos, a percepção de cada um. E aí começou. E aí começa a postar, ó, comunidade. Aí um indica o outro, vai indicando, foi crescendo. Então, ele surgiu, sim, de um pedido de algumas pessoas que você tem Clube do Livro, eu não tinha, não queria fazer, mas eu falei, não vou fazer. Fiz uma live sem condição nenhuma, também porque compromisso, cara, me comprometi em fazer, então eu vou fazer essa live. Deu certo, a comunidade cresceu de uma live às 7 horas da manhã, que eu tava péssimo. Eu vi um pedaço dessa sua live. Você viu? Eu vi. Eu tava muito mal, cara, eu não assisti, eu falei, não vou nem assistir essa live, porque eu não sei nem como que eu conduzi a live, porque eu tava, tipo, ali, cara, em alfa. tentando entregar o que dava. E foi assim que começou, foi num sustinho, assim, vamos fazer, vamos. Começar pequeno, né? Começar pequeno, que exatamente. É o que tem sentido. Exatamente. Então foi muito disso, foi de um pedido da própria audiência ali. Sim. E lógico que aí hoje já tem uma estrutura melhor, pô, tem um site que eu subo depois do conteúdo gravado, tem toda uma estrutura bem mais, assim, parruda hoje, depois de alguns meses rodando. Que legal. Né? A pessoa fica com acesso ao material gravado? Sim, eu gravo todos os encontros, porque às vezes a pessoa tem algum compromisso no sábado, ou não pode estar junto. Sim, sim. Então, todos os encontros são gravados, aí eu tenho uma plataforma que eu subo o encontro e a pessoa pode assistir depois, no momento que ela achar que faz sentido para ela, né? Então, fica lá, tem um sitezinho, tá uma plataforma, tudo. Então, tá... E Clube do Livro, você está fazendo só a comunidade, que é um Clube do Livro diferente, não é esse Sim. Clube do Livro de vou ali, vou colocar os slides resumidos do livro e tchau, pessoal, vai-me embora, né? Não, é para gerar o debate mesmo, sabe? Para a pessoa... eu estimulo exatamente esse debate para saber a percepção. Porque, assim, por exemplo, eu leio um livro, a Flávia lê o mesmo livro. Você vai ter uma visão do livro, eu vou ter outra. Sim, total. Nós lemos um livro, eu costumo falar que a gente lê o livro conforme a gente percebe o mundo. Você com o nosso viés. Total, viés da Flávia, viés do Adilson. Então, o que é legal nesse encontro? É exatamente essa visão. Às vezes você tem uma visão totalmente diferente da minha. E eu quero ouvir a sua visão. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu estimulo esse debate, essa troca, para que as pessoas falem, Sim. né? Que elas treinem também a comunicação. Cara, você está num grupo que você não conhece todo mundo, você vai dar... E o pessoal sofre com isso, né? Sofre. Às vezes as pessoas, você sabe que eu faço o Clube do Livro lá na empresa, que eu ainda vou te levar para lá. Vamos Vai fazer meu Clube do Livro. Tem gente que às vezes a gente tem que chamar. E eu entro, né? Eu entro com eles, que justamente é um momento de proximidade. Sim. Eu sempre leio o livro também. Tem gente que a gente olha e fala assim, Mariazinha, você tá aí quietinha, você não quer falar nada? E às vezes a pessoa fez um resumo, mas ela ainda tá tomando coragem. Sim. Isso é muito legal. Tem muito disso. São perfis diferentes, né? Tem gente que, por exemplo, vai pro encontro, abre a câmera, entra preparado, é o primeiro a levantar a mão para falar. Tem gente que já faz com a câmera fechada, mas tá lá ouvindo, tá fazendo as anotações. Tem gente que não fala, só pega conteúdo. Cada um do seu jeito. Sim. Mas tem essa dificuldade. Então, eu acho que ali também, eu estimulo isso, que assim, a gente não estamos num ambiente seguro. A hora de treinar é agora.
Sem julgamento, né? Tá todo mundo aqui no mesmo propósito. Exato. E outra, não tem certo ou errado. Eu sempre falo isso. Você leu o livro, teve uma percepção. Eu li, teve a minha. Cada um tem o seu. É isso. Estamos num ambiente seguro. Cara, não é live, não é nada. É uma call, é um Google Meet que a gente tá aqui trocando ideia. Tá tudo bem, pode, né? Se abre, porque eu falo que isso é um momento para a pessoa se desenvolver. Pô, ela vai treinar oratória, linha de raciocínio, comunicação. Ela tá treinando para usar no trabalho, para usar no seu relacionamento pessoal, para tudo. Porque você vai ter que ter a proatividade de abrir a câmera e o áudio e falar o que você quer falar. Então é um ambiente que, pô, é igual você falou, é um ambiente seguro, tá todo mundo aqui aprendendo, não tem ninguém melhor que ninguém. Porque a gente está tão acostumado com o julgamento, né? O julgamento é uma coisa tão presente, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que com a internet o julgamento até piorou, né? Piorou. Não, porque deu voz, né? Deu voz. A internet deu voz. Amplificou absurdamente. A internet deu voz pra gente que não deveria ter voz. A pessoa tem um celular na mão e sai falando o que ela acha que deve, né? Esses dias eu até falei que às vezes as pessoas que a gente decide seguir, que a gente tem como ídolo, que a gente tem como mentor, na verdade, o que a gente faz, a gente está emprestando daquela pessoa uma coragem que está faltando pra gente. Total. Porque tem alguma coisa que conecta. Você pode ver, alguém que você escolheu como ídolo, como mentor, ou como o seu influenciador, aquele que você realmente gosta de abrir e olhar ali. O cara que você modela, né? Aquele cara que você modela, ele tem alguma coisa que te conecta e muito provavelmente você está emprestando uma coragem que está te faltando. Total. E tem um perigo da internet, que é justamente esse, do julgamento. Às vezes você está emprestando uma coragem de uma pessoa que não tem nem autoridade. Que não é coragem, talvez. Ela tá num personagem ali, né? É isso. A pessoa, na real, ela não é aquilo. E aí você tá ali emprestando. Porque até eu falo, eu gosto de trazer as pessoas também para contar uma história, porque a gente tem tanta gente bacana por aí que tem umas histórias tão empoderadoras. Sim. Né, que podem trazer coisa para outras pessoas que realmente têm uma autoridade, têm uma história de vida, e a gente acaba se prendendo a modelos fakes que acabaram nos prendendo. Porque você não sabe, né? Aquela velha história, a pessoa ali no Instagram mostra o que ela quer mostrar para você, né? Você não sabe do dia, das 24 horas da pessoa, ela tá mostrando para você, às vezes, uma sequência de stories que ela faça 30 de um minuto, ela tá mostrando 30 minutos da vida dela para você. Exato. É isso. E tem os outras 23 horas do dia. Tem a realidade não postada. Exatamente. Eu que viajo muito, o pessoal fala, nossa, que não sei o quê, que não sei o que lá. De vez em quando acontece, assim, umas situações meio engraçadas, os perrengues, eu até falo, hoje eu vou postar, porque assim, a realidade não postada, porque eu tô viajando igual uma maluca, trabalhando pra lá e pra cá, tem dia que eu nem sei, dia eu começo às 6, termino meia-noite, naquela loucura, mas você viu aquela imagem bonita que tava ali, né? Sim, total. Não, tem dia que eu vejo você de manhã você já pedalou, aí você já voltou, de repente você tá no Rio, daí no final do dia você já tá... Como é que a Flávia São Paulo de novo. Criou tanta hora no dia, né? Nossa, muito... Prioridade. Prioridade. E a sua prioridade eu vejo todo dia, obviamente, né? Você pedala com muita frequência, todo dia de manhã. Se chove, você vai pra academia, você ainda fala, hoje choveu, eu vou pra academia. A minha prioridade é sempre assim, é encontrar um tempo para cuidar de mim. Sim. Então, minha prioridade é eu levanto às 4 da manhã. 4h40, eu levanto, eu acordo, 5 horas eu tô na rua, vou, pedalo, volto, tomo banho, aí começa meu dia de trabalho. Eu até brinco que se eu fosse dividir minha vida em canais, pela manhã eu tenho o canal esporte, qualidade de vida. Que às vezes até quando tá chovendo, se eu acordei às 4, a academia abre às 6, eu leio de manhã. Boa. Então, para esperar aquele pedacinho de a academia vai abrir ainda, aí eu vou lá e leio. Leio as 10 pagininhas do dia, sabe? Nada maçante, aquele eu leio, e aí eu falo, agora eu vou pra academia. Aí eu vou pra academia. Acabou isso, aí começa a minha jornada, meu dia a dia. E eu tento sempre balancear ali e colocar, né? Desde colocar minha família, meus pais, meu enteado, meu marido... Sim. Com tudo isso, porque mesmo viajando um monte, então vem muito do priorizar, de criar uma agenda. E eu tenho uma curiosidade que eu acho que talvez você vai me responder, que tem muito o que acontece comigo, né? O tênis é um esporte que ele é muito solitário. Então, assim, eu passo horas, às vezes, e minha cabeça, ela fica ali turbilhão, né? Porque você não tem com quem conversar, você tá ali, você e você mesma, e eu acho que na bike é a mesma coisa, né? Você sai pra pedalar e, tipo, a sua cabeça acho que não para, né? Não para.
Tem hora até que eu brinco que parece que eu entrei. Sabe quando você entra no táxi? Você entra no táxi e você nem percebe o caminho, você chega aonde você tinha que chegar? Sim. Tem dia que eu tô pedalando, parece que eu entrei no táxi. Porque eu fui tanto... Mas é doido que é o único momento que eu falo assim, eu tô 100% no agora. Total. Porque como eu tenho que lidar com Não, um e o monte de foco, né? coisas no Prestar dia a dia, atenção e tal, também não tem como ser. ali, se você desfocar, tchau, né? Um tombo. Sim, Ciclismo é o esporte mais perigoso do mundo. sim, sim. Então, assim, pra você tomar um tombo ali, e ainda mais eu que ando na estrada, não dá. Sim. Mas é justamente só que ao mesmo tempo é onde eu tô esvaziando. Ah, sim. As melhores ideias que eu tenho, não são? Batata. Eu ia falar isso. É o momento que às vezes eu tô no meio do... Isso me complica um pouco às vezes. Por quê? Eu tô no meio de um jogo e às vezes o jogo tá quase encaminhado. E aí minha cabeça sai do jogo. Vai pra um problema na segunda, pra uma coisa. Eu resolvo sim coisas durante um jogo, mas às vezes eu perco o foco no jogo. Porque você tá ali, porque é o momento, que eu falei, né? Você fica ali, o jogo às vezes dura 1h30, 2 horas, um jogo de tênis. E você fica ali 1h30, 2 horas com você mesmo. Sua cabeça, é o momento presente. Momento presente, você tá ali. Não tem celular, não tem conversa, não tem nada, é um silêncio. Até porque não tem essa conversa, a diversão não tem conversa. É o cara do outro lado, você... E eu tenho várias ideias, várias. Nossa, surge assim... Coloca o fone e vai falando. Às vezes eu tenho que talvez levar um caderninho pro jogo de tênis pra não anotar as coisas depois. No intervalo. Tem muito Mas disso. é verdade. Você sabe muito que às vezes eu tô na academia, não pedalando não, que é impossível. Mas esses dias que eu vou pra academia, aí eu começo a ter insights. Eu tenho um bloco de notas que são insights de quando eu tô na academia. Não, é muito real, muito real. Até porque a atividade física estimula isso, né? Não, com certeza. Né? Você começa... É muito legal. Mas eu perdi muito isso, porque dentro de todos os esportes, eu pensei, pô, o ciclismo também tem isso, né? É assim, tipo, porque você não fica falando com ninguém, sozinho, você tá com atenção presente. Por mais que você vá em grupo, às vezes o cara tá atrás de você, às vezes tá na sua frente, te dando roda ali, então não vai. Sim, agora, pra gente, pra não estourar o meu tempo... Boa. A gente vai ter que marcar uns para vir falar de outros livros aí, porque olha, eu vou te falar que eu ficaria aqui a tarde inteira. Com certeza, papo não falta. Qual foi o melhor livro assim que você indica para quem tá querendo começar? Que você fala assim, esse livro aqui é fácil, é gostoso, tá querendo começar. Tá, eu acho que assim, esse é um ponto bem importante. Eu acho que o grande segredo é você não ir pelo hype. Tipo assim, ó, exemplo, eu vou lá no Cortes, se você entrar lá, você vai ver 40 indicação de livro. Não é isso, cara. Não é isso. Pra quem quer começar, pega um assunto que você gosta muito. Exemplo, você é uma pessoa do esporte, leia algo sobre esporte. Você é uma pessoa da nutrição, leia um livro sobre nutrição. Você é uma pessoa que você é advogado, leia alguma coisa que você tenha muito prazer. Por quê? Lembra, é um hábito, é difícil. Não vai ser fácil. Se você estiver fazendo algo, lendo algo que você gosta muito, um tema que você gosta muito, já dá uma suavizada. Pô, exemplo, você gosta de esporte, futebol, leia um livro sobre o time do seu coração. Eu gosto de vôlei, leia o livro do Bernardinho. Leia algo que você ama, algo que, sabe, porque aí vai te prender, porque é algo que você gosta daquilo, né? Então o grande assim livro, eu acho que cada um vai ter o seu. Não tem receita, não tem, faz sentido, não tem grande, né? Não é o que a Dilson vai falar, não é o que a Flávia vai falar. É o que você gosta para começar. Depois, obviamente, tem alguns que a gente pode guiar, mas acho que para começar é algo que você gosta muito. Pega um assunto que você ama, escolhe um livro e lê. Garanto que vai sair. Vai sair. Se você priorizar para amanhã, que é aquilo da criação do hábito. Se você priorizar para amanhã, ler um livro que você gosta, de um tema que você gosta muito, vai sair, tenho certeza. E vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, vai ser prazeroso, porque você está lendo algo que você gosta. É a mesma coisa que você ler por exemplo, porque o livro, acho que é uma coisa que tem que desmistificar. O livro é um conteúdo. O conteúdo tem no YouTube, o conteúdo tem em todo lugar. Simplesmente é o conteúdo escrito. Então, se você consome algum tipo de conteúdo no YouTube, no Spotify, alguma coisa, você só vai buscar isso de maneira escrita. Sim. Que você gosta muito. Então, acho que esse é o grande dica que eu dou, sabe? Lê o que você ama. Até é uma frase que tinha no meu Instagram hoje, depois eu acabei tirando, que é leia o que você ama até amar ler. É isso. Mas faz sentido. Leia o que você gosta, cara. Porque daí vai criar o hábito, você vai vendo que dá, que é prazeroso. Você vai indo. Daqui a pouco você vai pegar um livro que alguém indicou. E hoje vai chegar um momento que você vai pegar um livro para se desenvolver. Você fala, não, eu quero, por exemplo, quero aprender, eu quero melhorar aqui
Minha persuasão, lê lá Armas da Persuasão. Sim. Eu quero melhorar meus hábitos, ler Hábitos Atômicos. Mas até chegar nisso, se você ir pelo hype, tipo, não, todo mundo tá falando desse livro. Cara, é igual a mãe, você não é todo mundo. É isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, não vai fazer o que todo mundo faz. Lê o que você gosta, vai dar certo. Acho que essa é a grande dica. Se você tivesse uma mensagem, seja de tantos os livros que você já leu, Tá. uma mensagem própria, que você pudesse amplificar, não só para os cortes, mas para as pessoas que estão te conhecendo agora, o que você deixaria aí? Tá, legal. Isso vai ser até um ponto importante, que isso vai ser a capa do meu livro. Que é o livro que eu falei pra você que eu fechei. Sim. Que é Comece a Ler Antes que Você Seja Obrigado a Ler. Maravilhoso. Porque uma hora a vida vai te colocar nisso. Maravilhoso. Se você continuar evoluindo, crescendo, vai chegar uma hora que alguém vai te falar, cara, você precisa ler. Então começa antes que você seja obrigado. Muito bom. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fui obrigado E começou. e comecei. E virou. Então, E que virada. E que virada, né? Por exemplo, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui falando sobre isso com você. Certamente. A gente não teria se conectado durante esse ano. Talvez não. É um fato. Então, Talvez eu acho não. que é isso. Lê antes que alguém te obriga. Porque em algum momento na sua vida, o livro vai bater de frente com você se você estiver numa jornada de desenvolvimento. Sim. Se você estiver numa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, Uma hora vai ele vai na esquina. Ele vai bater de frente com você. Então, talvez seja proativo e faça isso antes. Começa antes. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Adorei o papo. Eu também. Muito bom. Queria ficar aqui falando. Acho que a gente pode marcar outros para comentar livros e assim por diante. Escolher um livro e passar falando sobre acho que eles. super vale. Muito Legal. gostoso. Legal. Deixa só pra gente, antes da gente ir embora, onde Tá. que o pessoal te encontra. Tá bom. Nas redes, em quais redes. Tá Como bom. é que o pessoal te acha? Tá, legal. Bom, tô no Instagram, Cortes dos Livros. Diariamente tem conteúdo no feed, no story. Estou começando a postar algumas coisas no LinkedIn, então o meu LinkedIn Legal. é Adilson Jimenez. Por quê? Porque é um conteúdo de desenvolvimento. O LinkedIn acho que é uma plataforma para isso. Estou começando a postar lá. Mas acho que essas são as duas grandes. Eu estou para começar um podcast, mas ainda está embrionário. Então acho que por enquanto é Instagram, Cortes dos Livros, e no LinkedIn, Adilson Jimenez. Muito bom. Muitíssimo obrigada. agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Volto na semana que vem.